Fala pessoal, meu nome é Matheus Graciani, sou professor de Gestão Empreendedora aqui no Departamento de Administração da FEA USP. Eu estou aqui hoje para a gente dar início a esse ciclo de debate, de conversa que vai servir de conteúdo para a nossa disciplina de empreendedorismo e inovação. E aqui para começar eu estou com o professor Arthur Vilas Boas e a gente vai fazer uma conversa sobre a temática de oportunidade e empreendedorismo. Professor Arthur, queria começar então abordando por que a gente escolheu esse tema, essa temática da oportunidade para dar início ao nosso curso. Olá, pessoal. Olá, Matheus. Bom, pessoal, meu nome é Arthur Vilas Boas, sou professor aqui do Departamento de Administração, professor de Empreendedorismo e Inovação. E por quê, né? Por que a gente escolheu oportunidade como esse início? Na literatura acadêmica, o que se diz, né, é que oportunidade é o elemento central da ação empreendedora, né? Quando você pergunta o que diferencia o empreendedor de um gestor ou coisa assim, ou de uma gestora, é que o empreendedor ou a empreendedora, ele identifica oportunidades, ele age sob incerteza, né? Ele vai lá, ele age, arrisca e faz acontecer em cima de uma oportunidade que ele viu e que outras pessoas talvez não viram ou que não tiveram o cuidado de se jogar ou não tiveram a tranquilidade diante do risco de se jogar para encarar essa oportunidade. Tanto que, se você olha ali o paper mais citado em empreendedorismo, né, ou talvez um dos mais citados, é lá do Shane Venkataraman, de 2000, que é basicamente, o campo do empreendedorismo é sobre oportunidades, é sobre essa ação diante da oportunidade. Saindo do academiquez, né, no fim do dia, quando você começa a sua jornada como empreendedor ou empreendedora, você está buscando oportunidades, você está tentando identificar, você está avaliando se aquela oportunidade é boa ou não antes de agir. Então, esse é o processo ali que começa a jornada empreendedora, uma identificação de uma oportunidade ou uma exploração de uma oportunidade. Perfeito, Arthur. E acho que uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a estudar empreendedorismo é justamente da onde vêm as oportunidades. Uhum. Né? A gente tem muito visto falar, a oportunidade pode vir de um descasamento de oferta e demanda, pode vir de uma mudança regulatória. Eu queria que você expandisse um pouquinho, contasse para o pessoal da onde vem a oportunidade para empreender. Boa. Isso é bem legal porque vai nos debates mais, a meu ver, até os mais interessantes, né, sobre a definição de oportunidade. O que é uma oportunidade? Como é que se caracteriza uma oportunidade? E um dos trabalhos mais legais que falam sobre oportunidade, eles falam: imagina que você está numa balada ou algo assim, né? Acadêmico usam as analogias que, pelo amor de Deus, né? Imagina que você está numa balada ou coisa assim, e tem uma pessoa que você gostou ali. Aquilo ali por si só é uma oportunidade? Ou é você ter agido ali, você ter ido atrás da pessoa, conversado, conquistado, ou o que quer que seja nos termos dos jovens atuais, e aí quando você efetivou o ato da conquista, aquilo ali se concretizou como oportunidade? O que é isso, né? E voltando sempre para a literatura, que é o que eu gosto, né? Quando a gente fala de oportunidade, você tem até uma separação de duas escolas. A escola da descoberta e a escola da criação, Discovery and Creation. A turma da descoberta fala, a oportunidade está sempre aí. Então, às vezes você tem uma mudança de mercado, uma inserção de uma nova tecnologia, uma mudança social, por exemplo, no Brasil, está acontecendo envelhecimento, coisas que estão mudando e ali surgem oportunidades e o empreendedor é aquele que tem o alerta, né? Ele tem o radar ligado para identificar essas oportunidades que já existem. Mas tem outro caso que é a oportunidade, a outra escola, que a oportunidade é criada. Às vezes a oportunidade nem estava ali, mas ao cavar, eu descobri a oportunidade. Então, vamos dar um exemplo aqui de um ex-aluno da FEA, né? O César, que ele estava na Mackenzie ali e ele viajava muito e ele não via ali a oportunidade de fazer academia quando ele viajava o mundo ou o país ali. Ele falou, puxa, eu vou criar esse negócio de qualquer pessoa poder usar a academia no mundo ali, né? Ou em qualquer lugar onde você estiver, eu tenho um plano flexível que eu posso usar outras academias. Ele tem a ideia do Gympass. E o Gympass começa com isso, com essa identificação de uma oportunidade. Mas ao agir sobre a oportunidade, ao tentar explorá-la, ele começa a perceber que, poxa, no público final as pessoas não estavam topando pagar aquilo ali.
Mas no processo ali de criação da oportunidade, de tentar, ele descobre que, poxa, pelo visto o RH paga. E aí ele começa a criar os planos da Gympass, que hoje é o Wellhub, né, que é um unicórnio gigantesco, com base nisso. Ele, ao explorar aquela oportunidade, ele descobriu ali uma outra camada que foi criada por ele. Porque ele, ao cavar ali, ele fez emergir aquela oportunidade. Então, a oportunidade no fim do dia são essas condições que às vezes mudam e que às vezes você explora e faz emergir, mas que implicam em uma oportunidade de captura e criação de valor, né? Então, poxa, a academia era uma oportunidade. Você tinha uma mudança de perfil, talvez no Brasil, corporativa, as pessoas estavam viajando mais ou algo assim. Você tinha uma digitalização que você conseguia conectar as academias. Você tinha algumas mudanças estruturantes que ele viu, ele ligou esses pontinhos e falou: poxa, vamos lá, vamos explorar, vamos criar esse Gympass aí. Perfeito. Não, a história do Gympass é realmente fantástica, né? E vai mostrando justamente como a oportunidade é dinâmica e como ela vai mudando, né? Conforme o empreendedor vai conhecendo, vai atuando e vai agindo, ele vai ficando alerta a outras facetas da oportunidade. Arthur, eu queria que você explicasse também uma coisa que eu acho que é uma dúvida muito comum, que é qual que é a relação entre tecnologia e oportunidade? Para eu ter uma oportunidade, eu preciso ter uma nova tecnologia? Não preciso? O que que você tem visto? Boa. Tecnologia é uma das frentes habilitadoras para oportunidades. Existem movimentos habilitadores, né, que são mudanças centrais que permitem ali a emergência de novos negócios ou coisas assim. Então, a tecnologia é uma das possibilidades, mas não necessariamente é ela. No caso, por exemplo, o Uber, você teve uma mudança de internet estava no celular de todo mundo estava com celular, GPS já tinha um nível de precisão muito grande, e aquilo ali, aquela mudança estruturante tecnológica, permitiu a emergência daquela oportunidade. Poxa, eu vou criar um sistema conectado de motoristas para as pessoas pedirem carros e oferecerem os seus carros. Mas não se limita à tecnologia, né? Então, acho que o primeiro conteúdo dessa série de conteúdos que a gente vai oferecer aqui para vocês, especialmente nessa aula de oportunidades, é o diagrama Pestel. A gente sobe para vocês até a imagenzinha, mas a imagem ela é autoexplicativa, que são ali as 6 frentes possíveis, né, as 6 mais comuns possibilidades de mudança que fazem emergir oportunidades, e tecnologias é uma delas, né, o T. Então, o P é mudança política. Poxa, teve ali alguma coisa, alguma mudança política, alguma estrutura política nova que, sei lá, fez o contexto talvez ser mais controlado, menos controlado, e isso habilitou novas possibilidades. O segundo E, né, o E é o econômico. Então, poxa, teve um enriquecimento populacional ou teve um empobrecimento populacional. Então, China. Poxa, China teve um aumento do PIB per capita muito grande. Isso habilitou uma série de novas oportunidades para o mercado de consumo, o consumidor final, né? Então, o B2C explodiu na China porque o C, o consumidor final, ficou rico. O S do Pestel é o social. Mudanças sociais, Brasil, envelhecimento, habilita novas coisas em saúde, longevidade, coisas assim. Essa questão das pessoas ficarem mais atentas à saúde, à questão de atividade física e tudo mais. Às vezes habilita coisas como um Gympass de existir. Aí o tecnológico, né, isso. Então, alguma mudança tecnológica. Hoje, inteligência artificial está desbloqueando um monte de coisa, e a inteligência artificial chegando no consumidor final, né, com GPTs da vida, desbloqueia muita coisa. Então, o PEST, né, já falam a PEST, agora o E do Pestel ali, que é o environmental, né, o ambiente. Então, teve alguma mudança no ambiente, alguma coisa, poxa, a lógica de consumo mudou, Airbnb mesmo, poxa, a maneira como as pessoas fazem transações mudou, você teve alguma mudança estrutural no ambiente que permitiu alguma coisa nova, e o L final é o legal, né? Mudou alguma lei. Então, no Brasil, a gente teve, por exemplo, uma recente mudança de produtos financeiros ali para oferta de crédito e crédito imobiliário, que habilitou um monte de startup ali de oferta de crédito para moradia, você fazer o tal do home equity, que é eu ponho meu apartamento como uma garantia para crédito. Então,
todas essas frentes, elas mudam e podem gerar mudanças estruturais. A tecnologia é uma delas, mas às vezes não necessariamente a tecnologia é necessária. Então, às vezes você tem uma mudança social que muda um padrão de consumo de serviço e, poxa, eu abro uma pet shop diferente. Pet shop agora, como é que é, né? O pet é o novo filho, a planta é o novo pet, e essa mudança na lógica das pessoas está desabilitando uma série de novos serviços que não necessariamente dependem de tecnologia. Então, quando a gente fala de oportunidade, é isso. São essas mudanças estruturais fundamentais que, às vezes, abrem novas portas que antes não existiam, e aí o empreendedor ou a empreendedora age sob incerteza para criar valor e capturar valor desse movimento. Ah, perfeito. Meu pet lá tem plano de saúde, viu, Então, Arthur? tá vendo? São as novidades do mercado. Então, Arthur, eu queria, acho que já caminhando para o encerramento dessa nossa primeira conversa, só que você deixasse um recado final aí para a turma, o que você recomenda quando for utilizar um Pestel, quando for pensar em oportunidade, o que é bacana de ler e como eles podem estruturar essa abordagem. Boa, gente. Eu acho que o caminho é sempre fazer uma boa pesquisa, né? Então, ver o que, que tem do que a gente chama de precedente internacional, né? Tem coisa surgindo lá fora. De Impasse tinham precedentes internacionais. 99 Táxi tinha um precedente internacional de outros aplicativos de táxi. Então, coleta dados, vê o que, que você tem de dados concretos de mudança, vê as grandes ondas. No próximo conteúdo eu vou trazer para vocês números mais específicos para você avaliar, mas o negócio nessa fase é quanto mais você coleta dados, mais você tem insights legais. E também vou falar no próximo conteúdo, procurar gente que é do mercado, porque às vezes essas pessoas já estão vendo mudanças que vão acontecer. Essa frente do home equity que eu falei, tinham empreendedores que estavam trabalhando no Santander há 10 anos, eles já estavam vendo o debate da mudança de regulação acontecendo, e com isso eles já estavam desenhando o modelo antes que todo mundo. Quando passou a nova tecnologia, eles surfaram essa onda com muito mais preparo. Então, conversar com pessoas que são insider do mercado, às vezes dá acesso a mudanças que ainda vão ocorrer em todo esse pastel. Então é isso. Mão na massa, gente. A gente vai dar tarefinhas para vocês em relação a isso, mas espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro papo da nossa disciplina. Boa, Arthur, se vocês gostaram, eu não sei, eu adorei, então quero deixar aí para o pessoal um recado final de acompanhar sempre as nossas aulas casts, os nossos conteúdos e qualquer dúvida, entrar em contato com os professores ou com os monitores da disciplina. É isso, um abraço e até logo.